Saber ler, ver e ouvir. Um dos quadros é alusivo às matemáticas. Num pórtico grego, avulta, dominadora, a figura da matemática, tendo no seu sólio em grego a inscrição: aqui não se entra sem a matemática. Mais abaixo ficam, de um lado, a figura da álgebra, traçando num quadro preto uma expressão algébrica, e do outro lado a figura da geometria, também em atitude de escrever uma fórmula, e no primeiro plano, sentada, a figura do cálculo. Está assim dado o mote para o episódio de hoje do podcast Saber Ler, Ver e Ouvir. O texto que acabei de ler foi publicado no jornal O Comércio do Porto no ano de 1917 e descreve uma das duas pinturas de Veloso Salgado que decoram a escadaria nobre do edifício histórico da Reitoria da Universidade do Porto, na Praça de Gomes Teixeira, mais conhecida como Praça dos Leões. Para nos ajudar a ver melhor as duas pinturas, esta que acabei de escrever, que representa as ciências matemáticas, e a outra, do lado oposto da escadaria, que alude às ciências físico-naturais, temos connosco Susana Barros. Susana Barros é licenciada em História de Arte, pós-graduada em História Moderna e Contemporânea e em História da Cidade do Porto pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é especialista em Artes pelo Politécnico do Porto. Colabora com a Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, leciona na Universidade Sénior da Foz, instituição de que é co-diretora, e colabora com a Unidade de Cultura da Reitoria da Universidade do Porto, onde é responsável pelo Portal da Memória e pelo programa de visitas guiadas ao edifício histórico e ao património artístico e científico. O objetivo desta nossa conversa é compreendermos melhor os dois quadros que referi, mas importa compreendermos também o espírito da época e a vida e a obra do pintor. Ora, nós sabemos que desde muito cedo que Veloso Salgado teve contacto com o mundo das artes. Ele era filho de agricultores, nasceu em Ourense, em Espanha, mas foi enviado, quando tinha 10 anos, para a casa do seu tio materno, que era mestre na litografia Lemos, em Lisboa. Veloso Salgado trabalhou durante muitos anos, aliás, continuaria ainda a trabalhar durante alguns anos na litografia Lemos, quando se inscreveu na aula de rudimentos de desenho do curso noturno para operários da Escola de Belas Artes de Lisboa, corria o ano de 1878. Pode falar-nos um pouco sobre este percurso, Susana Barros? Sim, fez todo o seu percurso nas Belas Artes de Lisboa. Enquanto frequentava o curso de desenho para operários, fez ainda como amador o curso de diurno de desenho de Belas Artes. Em 1881 passou para o curso noturno normal e alcançou ao final do primeiro ano a distinção em desenho na exposição trienal escolar e ganhou ainda um prémio de 20.000 réis. Seguidamente transferiu-se para o curso diurno, no qual foi discípulo de Simões de Almeida em desenho e ainda aluno de Ferreira Chaves em pintura, obtendo nestas duas disciplinas 20 valores. Contudo, o facto de manter em paralelo a atividade de litógrafo terá prejudicado a evolução dos seus estudos e no ano letivo de 1883-84 foi-lhe atribuída a classificação de suficiente. Esse é, aliás, um aspecto muito interessante e que é pouco conhecido nos nossos dias. O apoio de que dispunham os artistas nesta viragem do século XIX para o século XX, quer por parte de mecenas, quer por parte do Estado. Eu estou a pensar em nomes como Ventura Terra, que não poderia nunca ter estudado de outra forma. Aliás, foi por ter beneficiado de uma bolsa do Estado ou de uma pensão, como então se dizia, foi por ter sido pensionista do Estado que Veloso Salgado pôde ir estudar para Paris. Sim, ele de facto foi um bom aluno, ainda durante o curso conseguiu obter um prémio na 13ª exposição da Sociedade Promotora de Belas Artes, em 84, e depois acabou a sua licenciatura em 1887 com uma média final de 17 valores e nessa época já com a cidadania portuguesa e concorreu então, com bastante sucesso, ao pensionista de Estado no estrangeiro na especialidade de pintura histórica. Esta questão das pensões atribuídas pelo Estado português é uma questão importante porque, na verdade, foi a forma de muitos alunos menos privilegiados conseguirem continuar os seus estudos nos principais centros artísticos europeus. A título de exemplo, o primeiro pensionista de Estado em escultura, numa outra disciplina, foi Soares dos Reis. Outras formas que existiam era a possibilidade de oferir de uma subscrição particular ou ainda de se recorrer ao apoio familiar. Veloso Salgado partiu para Paris em 1888,
Na capital francesa alugou um ateliê no número 37 da rua d'Enfer-Rochereau, integrante de um edifício que agrupava oficinas, organizadas em torno de um pátio, procurado por artistas portugueses e estrangeiros, onde conheceu e fez amizade com o escultor Teixeira Lopes, que já aí se encontrava a trabalhar, e depois com o arquiteto Marcos da Silva, que chegou em 1890. Foi admitido na École des Beaux-Arts, recebeu lições dos mestres Lorrain e Cormon e relacionou-se com o pintor Jules Breton e com a sua família. E é então aí que ele começa a sua carreira internacional, com várias exposições, é aí que ele começa a ganhar prémios. Claro que sim. Nos anos seguintes ele expôs num dos principais espaços expositivos parisienses, que é o Salon, onde veio alcançar uma terceira medalha com uma obra Amor e Psique. Venceu também o concurso de pintura da Câmara Municipal de Lisboa em 1890, enviou telas para a exposição do Grêmio Artístico da capital e nessa altura também visitou Itália, onde pintou, estudou os artistas primitivos, reproduziu pintores renascentistas e participou também nas exposições de arte de Munique e Universal de Antuérpia e foi ainda eleito académico de mérito da Academia de Belas Artes de Lisboa. Há pouco referiu que Veloso Salgado concorreu a uma pensão do Estado na categoria de pintura histórica. Isso é muito interessante, porque realmente a obra de Veloso Salgado reflete um mundo em mudança. Para além das duas pinturas da escadaria da Reitoria da Universidade do Porto, que vamos falar mais adiante, ele produziu outras obras que traduzem muito bem a forma como, recorrendo a símbolos e recorrendo a metáforas, Veloso Salgado representou essa mudança. Estou a pensar, por exemplo, na pintura que se encontra na Câmara Municipal de Lisboa, naquele quadro intitulado Sufrágio, um quadro de 1913, mas há também outras obras importantes, como por exemplo a que representa Vasco da Gama perante o Samorim de Calcute, ou ainda a que representa a coroação de Dom João IV. Que contributo é que deu Veloso Salgado para a historiografia portuguesa, Susana Barros? Que leitura e memória da nossa história é que ele nos oferece? Veloso Salgado é em simultâneo um pintor que representa uma certa modernidade possível, mas também ao mesmo tempo algum conservadorismo. Foi de facto um respeitado professor de pintura histórica da Academia de Belas Artes de Lisboa, foi um reputado e muito popular artista, representativo da segunda geração de pintores naturalistas portugueses, que ao longo da carreira fez desde pintura de género, paisagem e retrato, e além disso fez também um ciclo decorativo entre 1896 e 1925 para diversos edifícios públicos e privados das principais cidades portuguesas. Embora sendo, como há pouco disse, um pintor conservador, ele que contribuiu largamente para a perpetuação de valores naturalistas, não deixou de experimentar a modernidade, nomeadamente a pintura simbolista, foi também influenciado pelo grupo Nabi da vanguarda francesa. Participou regularmente em grandes exposições artísticas nacionais e internacionais, foi premiado e amplamente homenageado pelos seus pares. Eu propunha que falássemos agora da passagem de Veloso Salgado pelo Porto. São várias as obras que testemunham essa passagem. Ele tinha cá amigos, quanto mais não fosse o escultor Teixeira Lopes, o arquiteto Marcos da Silva, mas deixou cá várias obras. Será que é possível fazermos um roteiro das obras de Veloso Salgado aqui no Porto? Sim, podemos fazê-lo e ainda é, acho que um roteiro em construção. Falou e bem dessa ligação de amizade com dois membros fundamentais da Academia Portuguesa de Belas Artes, o escultor Teixeira Lopes, mas também o arquiteto Marcos da Silva. A Universidade, em novembro de 2014, associou-se à comemoração dos 150 anos do nascimento de Veloso Salgado e revisitou essa obra deixada na cidade e nos arredores do Porto, através de uma exposição chamada Mais que o Sonho da Passagem, que esteve patente no edifício da sede da Reitoria, ou da Universidade do Porto, e que se fez também de um roteiro de visitas. A exposição foi organizada pela Fundação Marcos da Silva e pela Faculdade de Belas Artes, e teve por base exatamente esse encontro em Paris dos três artistas, os dois portuenses e o lisboeta. Nesta mostra estiveram expostas obras pertencentes à coleção da Fundação Marcos da Silva, mas também algumas obras provenientes do Museu Almeida Moreira de Viseu. Em simultâneo, na Galeria Loja da Faculdade de Belas Artes,
Exibiu-se o livro Datas 68, que registra o agradecimento do artista à então Academia Portuguesa de Belas Artes pela atribuição do título de Académico de Mérito. Houve também lugar a um roteiro composto por 5 visitas guiadas em instituições que acolhem obras suas. Na reitoria, visitaram-se a Casa Museu Teixeira Lopes, onde tem lugar de destaque o retrato de António Teixeira Lopes no seu ateliê em Paris, de 1889, a Biblioteca Pública Municipal do Porto, que guarda o retrato de Ricardo Jorge de 1925, o Museu Nacional Soares dos Reis, que tem no seu espólio à janela retrato de Mrs. Hirsch, de 1890, e o Palácio da Bolsa, em cuja sala do tribunal há um conhecido conjunto de óleos e frescos da sua autoria, pintados entre 1896 e 1904. E claro está, temos também as obras que estão na reitoria da Universidade do Porto, representando, como dissemos já, a matemática e as ciências físico-naturais. Mas já tivemos mais obras, não é assim, Susana Barros? As obras que estavam na Sala de Atos da antiga Faculdade de Ciências, que é o atual Salão Nobre da Reitoria. O que é que sabemos sobre essas telas que foram destruídas no incêndio de 1974? Sim, é verdade. Em 1925, Veloso Salgado foi novamente contratado pela Faculdade de Ciências para então pintar 2 novas telas que foram colocadas na Sala de Atos da Faculdade, como disse bem, que hoje é o Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto. Uma delas representava o grande cosmógrafo quinhentista Pedro Nunes lecionando matemática, e a outra o vulto maior da Botânica Nacional, da transição do século XVIII para o século XIX, Brutero dando uma lição de botânica. As 2 telas foram infelizmente destruídas em 1974 por um devastador de incêndio, e apenas hoje as conhecemos através de registros fotográficos da Casa de Domingos Alvão. E então, depois do incêndio, ficamos apenas com os 2 quadros da escadaria, mas trata-se, na verdade, de 2 obras de grande dimensão, incontornáveis, absolutamente incontornáveis para quem visita o edifício. E também aqui Veloso Salgado nos oferece uma interpretação histórica do papel da ciência e, sobretudo, do momento de mudança na orientação do ensino que se vivia nesta segunda década do século XX. Não é assim, Susana Barros? Eu proponho então que olhemos para cada uma das obras e vamos começar pelo quadro da esquerda, quem entra na reitoria, aquele que representa as matemáticas. Neste óleo assinado pelo autor e datado de 1917, 3 figuras femininas e uma masculina estão dispostas em tronos, escadarias e pórticos. Interpretam a matemática, em primeiro plano, sentada num trono, no qual se inscreveu em grego "Aqui se entra sem a matemática", frase que já referimos no início do programa. Isso é muito interessante. Aqui não se entra sem matemática, porquê? Porque se está na Faculdade de Ciências, não é assim? Exatamente, e a matemática é uma das disciplinas centrais, não a disciplina central, e por isso tem aqui este primeiro plano, grande destaque neste quadro, e dá exatamente o nome à tela, mas vem também acompanhada no plano central pelas disciplinas da álgebra e pela geometria, e depois no plano inferior com a figura do cálculo, a única figura masculina que encontramos neste quadro. E então no quadro da esquerda temos as matemáticas e no quadro da direita temos representadas as ciências físico-naturais. E aí temos mais personagens, não é assim? Sim, personagens e instrumentos. E eu aqui vou-me socorrer da ajuda da doutora Marisa Monteiro, do Museu de História Natural e Ciência da Universidade do Porto, que me ajudou a interpretar e a ler este quadro. E a ideia com que ficamos é que nestas obras se procura enaltecer de uma forma simbólica as ciências, cujo ensino se ministrava então na Faculdade de Ciências e também na Faculdade Técnica. Nós hoje não conseguimos saber como é que terá decorrido o processo criativo para a produção destas obras, mas imaginamos que o artista tenha recorrido a instrumentos existentes então nos laboratórios de Física e Química e nos gabinetes de Matemática e História Natural, para conseguir compor os cenários de estudo e também de trabalho experimental. A escolha dos instrumentos pode ter obedecido a critérios estéticos, acreditamos que sim, mas não deixa efetivamente refletir a mudança de orientação no ensino, da demonstração qualitativa dos fenómenos, passa-se ao propósito de medir grandezas e controlar variáveis com rigor. Ao mesmo tempo, mostrava-se que a escola estava a par das últimas descobertas, como demonstra a presença da ampola de raio-x,
que está sobre a mesa dos instrumentos de física. Quase todos estes instrumentos foram localizados por esta investigadora e museóloga e estão ou encontram-se guardados nos acervos dos Museus de História Natural e de Ciência da Faculdade de Engenharia. É realmente muito interessante para a história da Universidade do Porto sabermos que foram identificados no nosso espólio muitos dos instrumentos que terão servido de modelo a Veloso Salgado. Mas há um aspecto que ressalta destas duas pinturas e que aponta para uma, eu diria, pelo menos aparente incongruência. O facto de nós termos mulheres a representar as ciências, quando na altura a academia era esmagadoramente masculina. Nos quadros há apenas um homem. Como dizia bem, no início do século XX, a Academia Portuense, neste caso a Universidade de Porto, ainda era sobretudo masculina. A presença aqui de homens e mulheres, e talvez no maior número as mulheres do que os homens, tem a ver com uma opção estética do artista. Como eu há pouco tentava explicar, o Veloso Salgado é ainda um artista de certo modo conservador. É um homem do naturalismo e, portanto, ele socorreu-se para fazer estas duas grandes pinturas alusivas às ciências ministradas nestas faculdades, usou figuras que são meramente alegóricas, figuras que são simbólicas. E, portanto, aqui não é fundamental se são mulheres ou se são homens, é meramente uma forma, uma alegoria para a representação das ciências. Portanto, ainda não tem a ver com um novo papel que a mulher virá a ter no futuro da universidade. E estes quadros são hoje vistos de uma forma diferente, depois também do restauro de que foram alvo. Porque se o quadro da matemática é um quadro de uma leitura muito mais fácil, muito mais imediata, estas ciências físico-naturais é um quadro que tem muito mais elementos, que tem, para além dos tais instrumentos também que acabamos de referir há pouco, mas tem um enquadramento muitíssimo maior. Temos ali até no pano de fundo, e agora se consegue ver de uma forma muito mais límpida, muito mais nítida, a Ponte Luís I do Gustavo Eiffel. Mas agora vemo-lo com outros olhos, conseguimos ver mais pormenores, mais detalhes que eu gostaria de mencionar. E quando diz que agora se consegue ver melhor, está a referir-se ao restauro das obras que revelaram alguns aspectos até agora desconhecidos. Aspectos surpreendentes, podemos mesmo dizer. Por isso, depois desta intervenção que aconteceu, uma intervenção de restauro no final de 2019, eu acho que a tela da matemática ganhou mais vivacidade, sendo possível finalmente ver-se a inscrição grega no seu cadeiral, mas mais importante do que isso, a das ciências físico-naturais adquiriu muito mais em detalhe. No topo deste quadro, como há pouco também dizia, junto à figura alegórica masculina da engenharia, vislumbra-se agora nitidamente um comboio a circular na Ponte Maria Pia, um comboio que solta fumaça, nesta ponte ferroviária projetada pelo Gustavo Eiffel e que funcionou entre 1877 e 1991. Mas mais abaixo, no canto inferior esquerdo, vemos a figura da biologia. Em cima da mesa já conhecíamos o microscópio, a sensitiva, mas agora conseguimos ver claramente uma radissecada. E sobre a mesa, junto a um livro do darwinista Ernest Haeckel, vemos agora também um ratinho branco. A Susana Barros, eu acho muito interessante o Veloso Salgado ter decidido colocar o comboio ali como pano de fundo, mas até que ponto é que ele representava o progresso da cidade do Porto? Era essa a sua intenção? Nós já estávamos a viver um outro tempo. Quando o Veloso Salgado, em 17, faz estas duas telas, nós já estamos na Primeira República, numa cidade em pleno crescimento, numa cidade que está a apostar num novo centro cívico e social e também económico, que é a Avenida dos Aliados, uma outra cidade que não é retratável, digamos assim, de uma ponte e de um comboio, que são fenómenos que têm a ver com o final do século XIX e não com a cidade em engrandecimento, uma cidade que se procura modernizar. Portanto, eu acho que aqui também, de certa maneira,
se reflete o contexto da pintura do próprio Veloso Salgado. Faz uma pintura que para nós é muito importante, muito valiosa, muito interessante, esteticamente muito agradável, mas que ao mesmo tempo é uma pintura algo conservadora, que representa um tempo que já não é o nosso tempo, mas não deixa de ser um conjunto absolutamente monumental e serem duas obras que são uma referência incontornável na produção pictórica do Veloso Salgado, homem que curiosamente, fazendo uma carreira praticamente toda em Lisboa, sempre teve grandes laços com a cidade do Porto através das suas amizades e trabalhou intensamente em alguns lugares que já foram mencionados aqui no programa de hoje. Eu só não disse, por exemplo, que o Veloso Salgado, além de ter telas ou deixado telas em Vila Nova de Gaia, muitas na cidade do Porto, por exemplo, também as fez para a cidade de Matosinhos. Ele também está representado na Quinta de Santiago ou, por exemplo, na Misericórdia de Matosinhos. Era um homem que conhecia bem a cidade, mas que representava uma certa cidade e um outro tempo que se calhar já não era o de 1917, diria eu. Muito obrigada, Susana Barros, por esta leitura verdadeiramente ampliada das pinturas de Veloso Salgado, que decoram a escadaria nobre da Reitoria da Universidade do Porto. Na verdade, nós fomos muito para além das pinturas, falamos também da representação na mudança, na orientação do ensino universitário que Veloso Salgado tão bem soube retratar. Eu aqui agradeço, espero ter contribuído para que as pessoas agora, de uma próxima vez que regressarem ao edifício sede da Universidade, vejam com outros olhos, com olhos de ver, as telas do Veloso Salgado. Assim será, certamente. Muito obrigada uma vez mais.